Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, é com grande alegria que nós chegamos ao final deste livro, rogando as bênçãos de Jesus, nosso Mestre querido, que nos envolva num abraço fraternal, de paz, de alegria, de esperança, envolvendo a nossa casa, os nossos familiares e unidos nesse movimento de energia, de alegria, de esperança, que possamos endereçar a nossa gratidão ao nosso querido André Luiz, ao Chico, pela oportunidade do estudo, pelo aprendizado, aos nossos mentores espirituais, aos dirigentes espirituais do nosso curso, que nos proporcionaram a inspiração, que nos auxiliaram no entendimento das lições e que, através dos nossos anjos guardiões, nos têm auxiliado para que possamos nos lembrarmos das lições aprendidas, colocando em prática, e certamente essas lições estão gravadas no nosso consciente, a fim de que todos os dias, nas mais pequenas atitudes, nós possamos implementar algo que nós aprendemos com o estudo deste livro. A nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso desejo de continuarmos aprendendo mais para que nós sejamos servidores fiéis do Cristo na construção de um mundo melhor. André, Hilário e Aulus caminhavam agora para o último trabalho, já no amanhecer do dia, todos em silêncio, uma vez que meditavam acerca da separação de Aulus, que demandaria outras paragens para novos trabalhos. Aulus então rompe o silêncio e comenta a respeito da mediunidade, dizendo que a mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes as manifestações segundo as nossas possibilidades. Mais adiante, defrontaram uma oficina de carpintaria, onde indicou um operário que aplainava enorme peça e observou: possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não muito longe dali, surpreenderam pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava escopro ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Prosseguindo com importantes considerações, passaram por empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça, o que Aulus comentou respeitosamente, que são valiosos médiuns da limpeza. Mais adiante, frente a um edifício onde funcionava o Tribunal de Justiça, ele comenta que aquele é o lugar onde o juiz é o médium das leis, e todos os homens em suas atividades, profissões, associações, são instrumentos das forças a que se devotam, produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo-os aos elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias a que se nutrem. Agora, diante da casa onde André e Hilário prestariam socorro a uma criança doente, Aulus os acompanha e comenta que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização ao longo prazo
dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando coração para a imortalidade. Aulus, consultando o relógio, observa que já é hora de partir, caminha para fora da casa, fita o céu azul em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro quitenciado e dispunha-se a enlaçar-nos, quando percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade: faça prece por nós, André. E André, então, em voz alta, ora: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra, revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós, igualmente em prece, recolheu-nos num abraço e partiu. À maneira de criança, Hilário e eu em prantos, mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Muito bem. Depois dessa prece do André, só nos basta encerrar as atividades. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar que no capítulo 16, Aulus vai falar para André Luiz a respeito do mandato mediúnico. E ele define que mandato de serviço mediúnico é uma delegação de poder obtido pelo crédito moral do medianeiro no exercício da mediunidade cristã largo período de tempo, ou seja, para ser médium realmente, como foi o Chico, como é o Divaldo e outros tantos que a gente conhece, a gente precisa receber um mandato mediúnico. E esse mandato mediúnico ele vem com anos de trabalho, anos de dedicação, para não dizer assim, várias encarnações, onde o espírito vem se preparando e aí então ele recebe o mandato mediúnico para desenvolver na encarnação seguinte. E aí, sobre isso, eu gostaria de ler uma mensagem do irmão Flávio, que é um espírito que se manifesta nos trabalhos mediúnicos dos quais eu participo, onde ele vem falar a respeito da mediunidade, e ele diz assim: o médium,
medianeiro do amor, medianeiro esclarecedor, medianeiro solidário, enfim, medianeiro. Mas quem ele está mediando? A Deus? A Jesus? Ou a quem? Ele está mediando a si mesmo, doando seus atributos em prol de outrem. A espiritualidade entra como coadjuvante nessa mediação, pois auxilia o médium a doar o que tem e possa ser bom. Assim, medianeiro é o servidor de Deus, o mensageiro de Jesus e o solidário dos benfeitores espirituais. Por isso é bom lembrar, cada um doa o que tem. As maneiras é que mudam o panorama dessa conjunção solidária. Irmão Flávio. E assim, meus amigos e amigas, nós terminamos mais um estudo, já sentindo saudade de vocês, certos de nos reencontrarmos novamente o ano que vem para continuarmos os nossos estudos. Esperamos que seja presencialmente para que a gente possa aí se abraçar, conversar bastante, né? Então fica a nossa gratidão e o nosso carinho a todos vocês que nos acompanharam esse ano, que tiveram a paciência de nos ouvir e que continuamos unidos, perseverantes nessa doutrina maravilhosa, acolhedora e confortadora. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos. Um grande beijo.